Boa noite. Crise econômica, relação de emprego, relacionamento interpessoal, como se comportar no momento de uma entrevista de emprego, oportunidades de sobrevivência na crise. Este e outros assuntos nós veremos hoje no programa. Nossa convidada é a doutora Marília Falcione, ela que é consultora de empresas, professora e doutora em administração. E é com ela com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Nossa convidada de hoje, Marília Falcione, ela que é consultora de empresa, doutora. Já escreveu 2 livros, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. É um prazer tê-la aqui no programa Café com Leite. Fico muito feliz com o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder dividir algumas informações que a gente tem sobre o mercado, sobre o mundo dos negócios, sobre a carreira. Doutora, hoje nós enfrentamos uma crise maravilhosa, uma crise que nós não podemos deixar de enxergar. Essa crise financeira, essa crise do mercado, essas dificuldades que tanto se comenta, tanto na mídia como nas pessoas entre si se comenta. Como a senhora vê essa crise hoje? Bom, na verdade... É uma coisa muito comum, né? Não é muito comum nos nossos dias, né? Na verdade, assim, não é a primeira e não vai ser a última crise que nós enfrentamos, nem o Brasil, nem o mundo inteiro, né? Então, as crises, elas acontecem de tempos em tempos porque o capitalismo, ele se autorregula. Então, quando às vezes existe algumas tomadas de decisão, ou do governo, ou quando o mercado está super aquecido a mais do que o necessário, então ele se autorregula e acontecem as crises. No caso do Cariri, eu não gosto de falar de crise, eu gosto de falar de desaceleração, porque na verdade nós continuamos crescendo, mas a um ritmo menor do que antes. Essa é uma região muito promissora, então na verdade há ainda muita demanda por serviços e por atividades comerciais, enfim, então há muito espaço para crescimento. Novas empresas chegam a todo momento aqui na nossa região, então na verdade nós continuamos crescendo, mas a uma velocidade menor. E a crise, no meu ponto de ver, sempre ela traz benefícios, porque elas nos tiram da zona de conforto. Então muitas vezes a gente está acostumado a gerir nossa empresa sendo de uma forma mais amadora, não muito profissional. E a gente vai levando com a barriga. Tá dando certo, continua desse jeito. Né? Até que chega a crise e nós somos levados a termos que nos reinventar e olharmos para os nossos processos, olharmos para as nossas atividades e repensar todo o nosso estilo de gestão. Você não deixa de fato, eu também concordo com a sua tese e por ela eu sigo os meus pensamentos e as minhas ideias, os meus objetivos, os meus ideais e também assim eu oriento os nossos clientes sobre o tema. Mas não deixa de afetar e de ser um impacto, inclusive para aqueles menos favorecidos no aspecto de negócio, no aspecto de administração, menos favorecidos em termos de conhecimento. Não deixa de ser um impacto muito grande, né? E nessa hora do desespero, doutora, a senhora tem que entender que as luzes se apagam, não é? Ou seja, o caminho fica curto, e nós não temos assim muita esperança de chegar no final do túnel. As minhas perspectivas são otimistas, porque aqui o Brasil ele tem um tamanho continental, então nós temos um mercado interno muito forte. Nós temos cerca de 200 milhões de brasileiros que são potenciais consumidores. Então, a gente tem como reverter esse cenário muito rápido, se for comparado com outros países menores, que qualquer oscilação interfere muito nos negócios, nos mercados internos. Mas eu sempre digo aos empresários que a gente atende lá na Falcione, que existem 2 opções diante da crise.
Ou eu gasto as minhas energias me preocupando e ficando paralisado e reclamando, ou eu gasto as minhas energias buscando estratégias novas, me reinventando e buscando alternativas de sair da crise. Então, o mercado não parou totalmente, as pessoas continuam consumindo, mas em menor proporção. E aí, eu, como empresário, eu tenho que pensar o que é que eu tenho que fazer para que quando o consumidor for escolher comprar numa empresa, ele escolha comprar na minha empresa. E aí, cabe eu rever o meu atendimento ao meu cliente, né? Cabe eu rever novos fornecedores que de repente possam me dar um preço mais competitivo. Cabe eu rever a estrutura. Então, assim, há empresas que diante da crise ficam paralisadas e deixam de investir completamente. Mas, doutora, eu trago aqui a coisa mais para perto do consumidor. Veja só, eu ouvi recentemente numa emissora em rede nacional de um empresário que assim se expôs. Ele disse, olha, eu vou deixar de atender o meu cliente com o produto A, com a marca A, porque é uma forma de eu forçá-lo a baixar o preço, reduzir seus custos, rever seus custos, para que haja um preço competitivo, e estou colocando uma marca B, e eu tenho que criar estratégia para o meu cliente aceitar a marca B, até aquele voltar. Essa estratégia, assim, atinge também, não resta dúvida, a crise, eu diria assim, atinge também o consumidor, o empregado. Ele, na sua visão, ele precisa se reacomodar ou rever a sua situação também, ou só as empresas que têm que haver essa acomodação? No caso dos profissionais, o que acontece é o maior número de desemprego, porque as empresas tendem a ficar mais enxutas, né? Então elas vão otimizar seu quadro de funcionários, vão reduzir. E aí só vão ficar os melhores. Os melhores, os que dão lucro para a empresa, os que dão bons resultados, esses permanecem. Então, assim, a minha orientação para quem trabalha, quem é estudante de administração, que quer entrar no mercado ou em qualquer área, faça a diferença dentro das empresas. Hoje as empresas na crise, elas têm que fazer mais com menos. Então eu tenho que ser um colaborador extremamente proativo, que dê sugestões, que chegue com soluções e não só com problemas, né? Que consiga otimizar os recursos da empresa, que pense no desperdício, que ajude o empresário a ter um maior controle, que ajude o empresário a ser criativo, dando soluções de venda, né? De como a gente pode atender melhor nosso cliente, ou que pontos a gente pode abrir para chegar até o cliente, seja às vezes através do comércio eletrônico, venda pela internet, seja através do uso, às vezes, do Facebook, das redes sociais, do WhatsApp para vender. Então, na verdade, se o colaborador ele for uma peça fundamental dentro da empresa, ele garante o emprego dele. Mas se o colaborador ele também está na zona de conforto, não agrega muito àquela empresa, aí realmente ele tende a ser demitido. E como a gente está num momento, né, delicado, para ele se recolocar profissionalmente, conseguir outro emprego, já vai ser mais delicado. Então, nesse momento, quem está procurando emprego precisa ter uma qualificação maior e ter uma experiência, né, ter bagagem, para que ele possa ser um candidato de mais alto nível para conseguir uma vaga de emprego. Deixa eu falar aqui da Cola Maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a Cola Maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. Doutora, então aquela zona de conforto do empregado que chega e diz assim, eu queria um aumento. É uma expressão bonita, bela, gostosa de se falar, e também, muitas vezes, dependendo de quem vem, de ouvir quando é empresário. Mas aí vem essa questão. O que é que você faz a mais
para você ganhar mais? Via de regra, geralmente é o colaborador que chega para pedir o aumento, né? E eu oriento que as pessoas façam isso se elas realmente acham que merecem, né? Porque às vezes ou passa despercebido pelo empresário, ou às vezes o empresário ele tem um foco em redução de custos, otimização de recursos, e aí ele não quer, às vezes, dar o aumento assim tão facilmente, ele espera ser solicitado o aumento, quando a empresa não tem, obviamente, um sistema de plano de cargos e salários. Então eu oriento que realmente as pessoas peçam. Agora, quando forem pedir o aumento, que cheguem lá com um relatório dizendo, comprovando como era antes o setor quando você chegou, o que mudou, quais foram as suas ações que melhoraram os resultados da empresa, ou seja em vendas, ou seja em organização, enfim, ou seja na área financeira. Mas você tem que relatar para o empresário o que é que você agregou de resultado, porque às vezes o empresário ele tem uma visão muito macro da empresa, sistêmica, e não conhece os detalhes da sua função e todas as suas inovações, ou não consegue entender todos os processos que você trabalhou para melhorar, porque o empresário não está ali do seu lado acompanhando. Às vezes o líder está acompanhando, mas o empresário não, está distante daquela realidade. Dentro dessa visão macro do empresário, muitas vezes, não, de fato, realmente não enxerga o que o funcionário está fazendo. Então, consequentemente, ele deve, de fato, mostrar. Mas existe uma certa temerosidade, né? Muitas vezes ele, será que vai dar certo? Eu devo fazer isso? A insegurança. Né? Que você orienta para que ele se sinta seguro nesse aspecto. Eu estou gostando do assunto aqui, seria crise, mas vamos esquecer a crise, vamos falar. Assunto muito interessante. Até porque quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, né? Claro! Eu sempre digo para os meus alunos ou para os colaboradores o seguinte, claro que dá um friozinho na barriga quando a gente vai pedir um aumento, né? Mas existem duas opções, ou pedir ou não pedir. E se você pedir, o máximo que pode acontecer é você receber um não. Isso não vai matar você, por incrível que pareça. Então vale a pena tentar. Mas um não vai deixá-lo assim, desestimulado, triste, ou seja, será que não poderá prejudicar na produção da execução do seu trabalho? Depende, porque se ele pedir o aumento e receber... Aí o patrão vai dizer para ele que vai reduzir, né, se cair. Mas nossa lei não permite reduzir o salário. Então, se ele pedir o aumento e o empresário disser não, provavelmente ele vai justificar. Não, ou porque ele não percebe essa melhoria tão grande e o empresário acha que ele teria que se dedicar mais. Isso é bom ele ouvir, porque aí ele vai focar nas atividades que ele ainda precisa executar. Às vezes a gente acha que a gente é um excelente profissional, mas não tomamos conhecimento. Nos seus olhos apenas, né? Justamente na nossa percepção, mas a gente não toma conhecimento do que a gente falta para melhorar. Quando a gente entra nas empresas, Leite, a gente implanta avaliação de desempenho. Como nem todas as empresas têm isso, às vezes a gente acha que está indo bem, que está acertando, e às vezes os nossos próprios colegas de trabalho e empresário acham que a gente tem muito a melhorar. Então, pode ser que a gente não receba, você que for pedir um aumento não receba um aumento, porque realmente a percepção do empresário é que você ainda tem que melhorar como profissional. Pode ser que você não receba um aumento porque a empresa não está podendo, nesse momento, lhe dar um aumento. E pode ser que você não receba um aumento porque o empresário não tem por aptidão valorizar os seus recursos humanos, premiar os seus recursos humanos. Você é um excelente profissional, mas o empresário não faz questão de reconhecer isso financeiramente. Aí é a hora de você procurar novos caminhos. Novos horizontes, né? Professora doutora Marília Falcione, ela que é consultora de empresa, que é doutora em administração, professora de pós-graduação do curso de administração, aqui falando sobre crise. De repente começamos a falar sobre recursos humanos, essa relação interpessoal, patrão e empregado, está se tornando um programa maravilhoso. Com certeza você aí também feliz com essas informações, afinal de contas é uma verdadeira aula. Mas agora eu quero convidá-la a saborear uma água mineral São Geraldo, né, doutora? Conversamos muito, mas a água
É sempre bom para esse nosso bate-papo, né? Claro, eu faço questão. Água mineral São Geraldo, e é ela que eu quero falar agora. Água mineral Icajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Depois de saborear essa água maravilhosa, água mineral do Grupo São Geraldo, nada melhor do que um cafezinho. Aqui eu faço questão de servir a nossa convidada, doutora Marília Falcione. Ela Obrigada. que muito bem faz comentários sobre as suas funções lá com o nosso querido professor João Hilário, no Jornal da Tarde. Eu sempre assisto lá. Professora Marília Falcione, me deixa aqui falar da Azul Entulhos. Depois que a Azul Entulhos chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. E agora eu vou saborear esse cafezinho, chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho, não sai daí. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite e Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais.
Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nossa convidada, professora, doutora Marília Falcione, a Falcione Consultoria, aqui com a gente falando sobre crise. Crise não existe, né, doutora? Crise não existe. E o programa Café com Leite tem um orgulho, prazer de tê-la aqui, levando até você, telespectador, essas informações tão importantes. Emprego está na pauta. Doutora, essa relação de emprego é uma situação muito delicada. Outro dia até uma garota veio até a nossa empresa pedir um emprego e ela disse assim, eu perguntei se ela estudava, ela disse que não, eu terminei os meus estudos. E eu disse, o que foi que você terminou? Os meus estudos. Eu disse, muito bem, parabéns para você. Quais são os seus estudos? Tudo que tinha para terminar eu já terminei. E eu disse para ela que já tinha 40 e poucos anos, que eu tinha nessa idade, 45 anos, e disse para ela, eu tenho 44 ou 45, não me lembro, e ainda não terminei meus estudos. Aí você não serve para trabalhar aqui. Então, isso acontece muito nas relações de emprego, na busca por um emprego novo? Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem muita mão de obra, mas tem pouca mão de obra qualificada. Esse é o gargalo que os empresários que a gente atende, né, no ramo de consultoria, falam. Às vezes eles querem promover pessoas, eles precisam de bons líderes, porque o segredo de toda empresa bem administrada é ter uma liderança capacitada, uma liderança alinhada, integrada com a gestão, enfim. E às vezes eles não têm quem promover, porque há esse déficit de capacitação. Às vezes a pessoa sabe o conhecimento prático, porque aprendeu com a experiência, mas não tem o conhecimento teórico. Aí qual é o problema disso? É que eu só vou fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz. Eu não consigo acessar uma informação de outras empresas ou de outros lugares, outros países, onde as pessoas fazem mais e melhor. Então acaba que eu fico escravizado pelo jeito de eu fazer. E às vezes a forma que eu executo o meu trabalho não é a melhor forma que já foi inventada. E a gente tem que ir atrás da melhor forma. E é para isso que existem os estudos, é para isso que existe a ciência, para a gente descobrir novas formas de executar as atividades com mais excelência, né? Então, ter conhecimento realmente primeiro que é uma busca infinita, como você falou, né? A gente não tem como parar de estudar. No ramo da administração, tudo muda, todo ano muda, existe uma forma melhor de gerir os funcionários. Até bem pouco tempo, os empresários geriam seus funcionários de forma mais autoritária, né, mais enérgica, com mais punição. Hoje a gente fala numa liderança participativa, colaborativa, onde a gente chama os colaboradores para darem sugestões, onde o líder lidera pelo exemplo e não pela força. A gente brinca até que a época do chicote já passou, então realmente muda muito. E às vezes os colaboradores não acompanham essas mudanças, então eles não podem crescer dentro da empresa. Doutora, eu quero intervir na sua resposta no aspecto de salientar o seguinte: estudar mais. Eu não usaria a expressão estudar, porque estudar já é uma obrigação nossa, diária. Eu acho nossa, quando eu digo nossa, eu digo da população de modo geral, todo mundo tem que estudar. Mas eu digo assim, naquele momento de lazer do funcionário, naquele momento no horário de almoço, ou no horário em que ele vai para casa, ou no final de semana que ele tem aquele momento de lazer, ele buscar novas coisas, novos fatos, novas ideias para aplicar no seu trabalho, é fundamental?
trabalhar... Porque, geralmente acha-se que é um incômodo, né? Meu momento de lazer, eu ia para a festa hoje e vou ter que... Eu costumo brincar o seguinte, que se você escolhe algo para trabalhar que você gosta, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, assim, trabalhar 8 horas, todo mundo trabalha. Então, é óbvio que quando eu saio do meu trabalho, que eu vou ter a oportunidade de me capacitar e de me aprimorar. E se eu gosto do que eu faço, é natural eu me sentir instigado e motivado a querer ler um livro, a participar de um congresso, a fazer uma pós-graduação, a fazer uma faculdade. Ter segundo grau, ter ensino médio, ter concluído o ensino médio, hoje é básico. Ter faculdade já está virando básico. A maioria das pessoas já está na faculdade, ou pretende, ou já concluiu uma faculdade. Ter a pós-graduação já não está sendo um diferencial tão grande, porque muitas pessoas têm pós-graduação. Sabe qual é o diferencial? É ter todos esses conhecimentos, inclusive uma pós-graduação, isso é fundamental, e aplicar. Porque muitas pessoas estão na faculdade ou estão nas pós, querem um título. O título é importante, mas não é decisivo, porque o que vale é a aplicação desses conhecimentos na prática. É quanto de problema na empresa você é capaz de resolver, quanto de soluções você é capaz de dar. Se você tiver título de mestrado e doutorado e não resolver nada, então esse título, esse conhecimento... Tem alguém lá com segundo grau ou com ensino fundamental que tem mais conteúdo muitas vezes, né? Justamente, tem mais proatividade, tem mais atitude, tem mais criatividade, tem mais inteligência. É claro que nós temos excelentes exemplos de homens milionários que não tiveram instrução. Aí você me pergunta, como é que pode, né? Porque são pessoas extremamente inteligentes e perspicazes. E que souberam aproveitar as oportunidades. E por outro lado, nós temos pessoas que tiveram boas oportunidades de instrução, mas são pouco perspicazes e são pouco dedicadas à sua atividade. E aí a gente não tem os resultados que às vezes a própria pessoa espera, né? E deixa eu falar aqui da Amigona, lá não tem crise. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. Doutora, esse assunto é gostoso, esse assunto é atraente, esse assunto é envolvente, esse assunto faz com que as pessoas fiquem sentadas na poltrona assistindo o programa Café com Leite, mas eu ainda quero voltar para a crise, que é uma coisa que eu não me conformo. Me perdoe, mas eu claro. Mas depois nós conversamos sobre essa relação de emprego, que é um assunto que nos deixa assim apaixonados. Sim. Né? Mas eu quero, eu vi recentemente na mídia local a questão dessas empresas fechadas aqui na Rua São Pedro e Rua São Paulo, que isso entristece a gente, principalmente nós que somos juazeirenses, somos daqui, vivemos aqui, dependemos daqui, moramos aqui, amamos esse local. Então isso não deixa de ser triste. No seu ponto de vista, isso seria um critério de amadorismo, ou seja, ou medo pela simples mudança da crise? Isso seria causas de impacto de amadorismo ou de medo das pessoas e por isso fecharam? Geralmente é muito dolorido um empresário fechar uma empresa. Então realmente quando as pessoas fecham é porque se tornou insustentável continuar com aquele negócio. Isso não é um dado meu, mas é um dado oficial, que 75% das empresas vêm a falir ou fechar suas portas por falta de profissionalismo na sua gestão. A mesma coisa acontece na abertura de empresas. É grande o número da mortalidade de empresas, falência de empresas nos 5 primeiros anos por falta de profissionalismo na gestão. Então, a gente que dá consultoria, quando às vezes a gente entra nas empresas, a gente vê que o financeiro, por exemplo,
tem um controle amador. Às vezes eu não tenho total ciência e controle do meu estoque. Eu não sei comprar bem, aí quando compra demais. Aí veja bem, um estoque na minha cabeça, Leite, é um bocado de nota de R$100 empilhada. Ali não é produto não, ali é um bocado de dinheiro. E se você não compra bem, é um bocado de dinheiro parado. Que para que você, se faltar um outro item que não está em estoque, você vai ter que despendiar mais dinheiro. E tirar de onde? Se tem um bocado ali no estoque parado. Então comprar errado realmente prejudica as empresas. Não ter um controle de estoque e às vezes perder a data de validade de produtos, ou então haver desvios dentro da empresa dos estoques, acontece também. Ou não ter um controle financeiro misturando as contas pessoais com as contas da empresa. Aí as pessoas confundem o CNPJ com o CPF. Então chega o filho, tira dinheiro. Aí chega a esposa, tira dinheiro. Chega o marido, tira dinheiro. E aí chega no final do mês e diz: mas nossa, a gente trabalhou tanto e não tem dinheiro. Por desorganização, porque às vezes a empresa ela está sendo sugada, né? E não está se percebendo tal situação. Então, o que a gente recomenda é separe o seu CPF do seu CNPJ, separe a sua vida pessoal da sua empresa, defina um prolabore para você, para que você receba, igual seus funcionários, um salário, e administre a sua vida pessoal com aquilo. Então, às vezes a gente chega na empresa, Leite, aí a gente diz: nós vamos ter que definir um prolabore para o senhor, para o empresário receber igual um salário todo mês. Aí ele diz assim: peraí, que eu vou fazer as minhas contas lá em casa de quanto é que a empresa precisa me dar. Aí diga assim: não, nós vamos inverter a sequência do processo. Nós vamos ver quanto a sua empresa pode lhe pagar. Porque eu não posso fazer com que sua empresa seja dilapidada e ela tenha que sustentar a sua vida pessoal num padrão que você não pode viver. É você que tem que se adequar ao padrão que a empresa pode lhe pagar. Porque se a gente inverte esse processo, vai sugar da empresa até lhe falir. Até ter dificuldade para pagar a folha de pagamento, até ter que pegar empréstimo para pagar um fornecedor, por causa de um descontrole financeiro. Então, na raiz de muitas empresas que estão vindo a falir, existe essa falha na gestão financeira. E por incrível que pareça, nós estamos num momento de desaceleração da economia, mas a nossa consultoria é nesse momento que ela ainda é mais ela é necessária. É mais necessária. E muitas empresas nos chamam porque vem a oportunidade de se organizar e otimizar os seus recursos. Então, às vezes, as empresas não têm um relatório. Porque muitas vezes as pessoas enxergam como despesa e não como investimento. Mas eu costumo dizer para os nossos clientes: quem me paga não é o senhor, são nós mesmos. Porque o nosso nível de organização que a gente ajuda o empresário a ter, faz com que ele tenha maior lucro. Uma sobra suficiente para pagar. Sim, ou maior lucro ou menos desperdícios. Então, às vezes, o empresário ele não tem uma DRE, que a gente chama demonstrativo de resultado do exercício. Ele sabe que ele faturou, mas ele não sabe quanto no final de tudo ele saiu ganhando, saiu lucrando. Então tem empresas que são multimilionárias, inclusive o dono da Netshoes, uma importante empresa de calçados, ele declarou que ele fatura mais de 1 bilhão e ainda não tem lucro. Então faturamento, a empresa ganhar muito dinheiro, não quer me dizer nada, porque se ela gastar muito também, ela não vai ter lucro, né? Com certeza. Professora, doutora Marília Falcione, da Falcione Consultoria, conversando com a gente aqui sobre essa não é crise, doutora, como é desaceleração da economia. Né? Vamos ser otimistas. Pronto, a partir de hoje não existe mais crise, a expressão crise, e sim desaceleração da economia. Mas me deixa aqui falar também da Pousada Café com Leite. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da Pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. E agora vamos saborear mais uma água aqui com a doutora Marília Falcione, que brilhantemente está nos expondo aqui, nos dando uma verdadeira aula
no programa Café com Leite. Obrigada, É uma Luiz. verdadeira aula, viu, professor? Eu acho que a senhora vai participar mais vezes desse programa. Oh, que beleza. Teria o prazer. Com certeza, e nós teremos o prazer de recebê-la aqui. Deixa eu falar agora da Marmoraria Juazeiro. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. E agora vamos saborear mais um cafezinho aqui, a quem eu quero servir. Café sem nome, viu, doutora? Café sem nome, mas eu faço questão de Obrigada. servir aqui. Obrigada. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse o Facebook do programa e também a página do programa Café com Leite, dê a sua sugestão, sua opinião. Será bem-vinda com certeza. É um rápido intervalo de apoio cultural. Não saia daí, rapidinho. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. LAMIC,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Nossa convidada, a doutora Marília Falcione, ela que veio aqui, nos dá uma verdadeira aula sobre essa desaceleração econômica, né? E eu tenho certeza que você, telespectador do programa Café com Leite, só está aprendendo, assim como eu, é claro, estou aqui aprendendo muito, enriquecendo os meus conhecimentos através dessa aula da doutora Marília Falcione. Mas eu gostaria de dizer para você também que o nosso informativo Leite e Contabilidade tem informações importantes do mês de julho. Acesse a nossa página leite.com.br. Vamos contribuir com o meio ambiente. Não imprima. Dá para você ler, ampliar o tamanho da letra, do formato, o que você desejar, você lê. E se tiver dúvida, ainda tem uma oportunidade. Faça lá a sua consulta e com certeza nós iremos respondê-lo. E se você não assim quiser fazer, passe em Leite e Contabilidade e pegue o seu exemplar, é gratuito. Aprenda, como a doutora disse aqui, conhecimento só agrega valor, só enriquece as pessoas e é nosso objetivo do informativo Leite e Contabilidade. Doutora, enxerga, como a senhora enxerga a viabilidade de oportunidades nesse momento não é de crise, nesse momento de desaceleração de oportunidades? Da economia, desaceleração da economia. Claro. Né? Na verdade, assim, a nossa taxa de desemprego aumentou um pouco nesses últimos meses, mas também não está tão alta assim. Mas para quem perdeu o emprego, eu queria dar algumas dicas de como se comportar numa entrevista, né, de emprego. Porque o índice de desemprego vem crescendo. Vem crescendo, é verdade. Vem crescendo e até bons profissionais muitas vezes perdem seus empregos porque as empresas estão mais enxutas, né? Querem reduzir seu quadro de funcionários, isso acontece mesmo. Então, a primeira dica é como você se apresenta numa entrevista de empregos. Então, a imagem fala mais do que 1000 palavras, já dizia um provérbio chinês. Então, a forma como você se comporta, como você apresenta, a primeira impressão que o selecionador tem de você, importa demais. E aí, dica para as mulheres. Tenham cuidado com a maquiagem, para ser uma maquiagem suave, não ser uma maquiagem carregada. Tenham cuidado com os brincos para não serem grandes, os cabelos para estarem bem penteados, bem alinhados. E a roupa é o ponto crítico das mulheres, porque algumas mulheres muito bonitas têm, né, alguns aptidões físicas e aí usam um decote, uma roupa colada e você acaba chamando a atenção para a área menos importante na hora de buscar um emprego, que é o seu corpo. O mais importante é o intelecto, são as ideias que você está trazendo. E quando você, de repente, acaba chamando a atenção para outra área, pode ser que as pessoas já não queiram lhe colocar no cargo por achar que você não tem um bom perfil comportamental. Cuidado com as unhas, né? Enfim. Já os homens, eles costumam pecar muitas vezes por causa da barba, por causa do cinto, que às vezes está desgastado, o sapato que não está bem conservado. E aí também passa para o selecionador uma impressão de descuido. Quem é que vai querer na sua empresa um colaborador que comunica aos clientes essa impressão de falta de profissionalismo, né? Então, assim, é importante a gente ter uma boa apresentação e usar cores suaves, né? Deixa as cores fortes para quando for sair, para quando quiser paquerar, mas numa entrevista de emprego é importante a gente ser o mais sereno possível. E muito curto também, as respostas muito extensas, o momento do interrogatório também ajuda, ou seja, você estender, por exemplo, você sabe inglês, então vem, eu sei inglês, português, francês, etc. Isso ajuda você estender o nível de conhecimento da pergunta efetuada?
O ideal é que você passe para o selecionador o máximo de informações que você puder, né? Porque às vezes o selecionador não tem como imaginar toda a sua qualificação, ou toda a sua bagagem, ou toda a sua experiência profissional. Então, se ele lhe perguntar onde você trabalhou, qual foi o seu último emprego, então já relate o que foi, quais foram as atividades que você executou, mas de forma, percebendo do selecionador, se ele já está lhe cansando. Então, você tem que ir passando as informações de forma objetiva, obviamente, e à medida que o selecionador se mostra mais interessado, aí você vai complementando, né? Agora, se o selecionador não for bom selecionador e fizer poucas perguntas, não deixe de falar todas as suas informações, porque tem muita gente que tem um conteúdo maravilhoso, tem experiência profissional, mas como não se comunicou muito bem, o selecionador achou que não era uma pessoa adequada ao cargo e acabou retirando do processo seletivo. O Uniodonto está com o programa Café com Leite. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem: a Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Doutora, essa resposta do entrevistado, ela deve ser sucinta ou ela deve ser macro? Ou seja, se você tem um conhecimento macro, digamos, da economia, por exemplo, e você está sendo entrevistado como um vendedor, para ser uma entrevista de emprego para vendedor, então é importante o conhecimento macro? Porque na verdade... E é bom que ele externe também esse conhecimento? Se ele tiver a oportunidade e estiver no contexto ali da seleção, é interessante. Na verdade, a gente valoriza profissionais que têm um conhecimento amplo, a gente chama de um conhecimento sistêmico, outra palavra bonita é o conhecimento holístico, que tem um conhecimento em outras áreas, entendem um pouco de economia, porque você, no mínimo, tem que saber do país que você vive, o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo. Na verdade, a gente chama isso de atualidades. Então, como é que eu vou achar que um profissional é bom se ele não tem acompanhado as notícias do mundo ou do país onde ele vive? Porque quando a gente trabalha numa empresa, as decisões que são tomadas na empresa, claro que vão considerar o mercado. Claro que vai considerar a política, claro que vai considerar a economia. E como é que você, colaborador, vai poder contribuir nas decisões da empresa se você não conhece o mundo onde você vive, você não está acompanhando as transformações que estão acontecendo? Não falar porque acha que não é ouvido. É um ato importante para o empregado, o funcionário? Não, na verdade... na nossa cultura brasileira, nós valorizamos os profissionais que se comunicam bem, que falam, né? Nós temos uma cultura relacional. Nós gostamos de pessoas que são comunicativas, expressivas. Já em outras culturas, como a japonesa, se comunicar demais, ser extrovertido demais é mal interpretado, mas na nossa cultura latina não. Então, as pessoas dentro da empresa, quanto mais elas expressam suas ideias, né, e dão suas sugestões, mais elas são bem vistas na empresa. Então, os líderes chegaram geralmente à posição de liderança porque quando não eram líderes, participavam das reuniões e davam sugestões. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: professora Marília, mas eu tenho medo de dar uma sugestão e às vezes não ser bem vista. Eu digo, vamos lá. O máximo que pode acontecer é alguém achar que a sua sugestão não era pertinente ou não era interessante. Você vai morrer por causa disso? Não. Então vale a pena tentar. Porque você pode até dar uma sugestão que não é boa, mas você pode dar outra que é boa e assim você ganhar evidência dentro da empresa. E a receptividade da empresa, ou seja,
como deve o empresário enxergar isso do funcionário, a comunicação dele? Na minha experiência de 12 anos de consultoria, eu vejo que tudo que os empresários querem são pessoas que colaborem com eles, que deem sugestões. Então, para isso, para que o empresário tenha essas pessoas próximas, abertas, ele também tem que ter uma postura de ouvinte. Ele tem que chamar seus colaboradores para reuniões periódicas, para que ele possa ouvir sugestões, né? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém domina todos os assuntos. Deixa eu falar aqui do laboratório LAMIC. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do laboratório LAMIC, uma excelência em análises clínicas. O laboratório LAMIC fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o laboratório LAMIC. Doutora, assunto maravilhoso, assunto, como eu disse, envolvente, gostoso de se discutir, de se ouvir, de se aprender, mas a produção ali está reclamando. Nós estamos chegando ao final do programa e eu ainda queria explorar essa não é crise, doutora, é desaceleração da economia. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça para que eu possa conversar melhor com as pessoas. Afinal de contas, não existe crise, não é? A crise existe, nós temos que abraçá-la e derrotá-la, né? Isso! Derrotá-la, esse é o objetivo, a função principal, bater nela. Por que nós vamos deixar nos abater por ela? Claro! Né? Mas infelizmente estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer demais a sua participação, foi maravilhosa. Tenho certeza que só agregou valor ao programa Café com Leite e a todo o nosso público seleto de telespectador. Fico muito feliz, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Leite. Você é um excelente profissional. Já lhe admirava anteriormente, mais ainda agora. E espero ter contribuído um pouquinho com você. Um grande abraço e sempre que precisar estou à disposição de vocês. Me deixe só o seu endereço da Falcione Consultoria para te colocar aqui. A Falcione, ela fica ali no Office Cariri, aqui pertinho do shopping do Cariri Garden Shopping, na sala 701. Quem quiser entrar em contato, nosso telefone é 4141-0771 e pode encontrar a gente pelas redes sociais, a Falcione ou a Marília Falcione, ou o site da gente. Se é a sua empresa ou alguma empresa que você conhece precisar nos conhecer, quiser fazer um diagnóstico sobre o que é que pode melhorar, a gente... Sem compromisso, professora? Sim. Porque geralmente se teme, né? Eu não quero porque eu tenho um compromisso de... Não, a gente vai, faz o diagnóstico gratuitamente, passa a proposta. Se for pertinente para a sua empresa, o momento que ela está vivendo precisa se organizar mais, então você vai ter uma equipe de excelentes profissionais para lhe ajudar a dar a volta por cima. Olha aí. Doutora, professora Marília Falcione, da Falcione Consultoria. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Fiquem com a nossa programação. Vem aí o Multimídia. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta aqui às 20h30 na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite.
Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite e Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187.